Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. Como eu havia dito no vídeo de força elétrica, iria ter uma aula especialmente para exercícios, para que você tenha domínio da lei de Coulomb e tenha facilidade em fazer alguns exercícios de força elétrica. A primeira questão que nós veremos hoje vai ser essa daí. A maioria das membranas celulares possui uma diferença no potencial elétrico entre cada lado, denominado de potencial de membrana. Essa diferença de potencial exerce uma força em qualquer molécula eletricamente carregada e obedece à lei de Coulomb. Considerando duas partículas carregadas com cargas Q1 igual a 0,25 microcoulombs e Q2 igual a 0,6 microcoulombs, distantes 10 cm uma da outra, e a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, então a intensidade da força elétrica entre elas em Newton é igual a... Pessoal, uma questão simples, questão de aplicação de fórmula. Então ele falou que nós temos duas cargas, uma tem uma carga de 0,25 microcoulombs. Para quem não sabe, micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então microcoulombs, 10 elevado a menos 6 coulombs. 0,6 microcoulombs, então micro, 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância, 10 centímetros. Para quem não sabe, centímetros, o Czinho, equivale a 10 elevado a menos 2. E o K, vale 9 vezes 10 a 9. Então, olha só. Qual que é a nossa lei de Coulomb mesmo? A força elétrica, ela vale a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, um produto que daria negativo, eu vou tirar o módulo e ele fica positivo. Então, esse produto aqui vai ser sempre positivo. Então, a força elétrica, ela vale constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, 0,25, vezes 10 a menos 6, vezes 0,6, vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 do micro, dividido pela distância ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2, basicamente 0,1 ao quadrado. Por que 0,1? E por que 10 a menos 6? Porque eu estou passando todas as unidades para o Sistema Internacional de Unidade. Então a carga tem que ser dada em coulombs e a distância em metros, para que a força seja dada em newtons. 0,25 vezes 0,6 vai dar 0,15. 0,15 vezes 9, 1,35. Então a força elétrica vale 1,35 vezes 10 a 9 multiplicado por 10 a menos 6. Vai dar 10 a 3. Vezes 10 a menos 6, 10 a menos 3. Ficaria aqui 10 a menos 3. Dividido por 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Ao quadrado, 10 a menos 2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. Então vai ficar 1,35 vezes 10 a menos 1, que vale 0,135 newtons. Essa é a minha força elétrica. Beleza? Questão simples, direta, para você jogar na fórmula e achar o valor, sem segredo nenhum. A segunda questão que veremos hoje vai ser essa daí. Duas pequenas esferas A e B possuem a mesma carga elétrica Q e se repelem com uma força de intensidade F. No ponto médio da distância que as separa, introduz-se uma terceira carga elétrica Q, conforme indica o desenho. Assim, a resultante das forças elétricas que agem sobre a esfera A passou a valer... Olha só, pessoal, a questão nos diz que, nessa primeira situação, as duas cargas se repelem com uma força de intensidade F. Então nós temos F aqui e nós temos uma repulsão aqui também, que vai ser F para cá. Sabendo disso, uma nova carga foi posicionada aqui no meio e a questão pergunta qual vai ser a nova força que atua nessa carguinha.
Então, essa carga ainda repele essa carga aqui, ó, com uma força F. Nós também temos a repulsão que essa carga aqui faz nessa carga, que vale F'. Beleza? Vamos então aqui definir quanto vale a força F. Vamos chamar essa distância que existe entre as cargas de D. Então essa distância aqui, ó, vale D. Então a força elétrica F é definida por a constante vezes carga 1, carga 2, que é o quadrado, dividido por D ao quadrado. Então, definimos quanto vale o F. Agora, a gente define quanto vale o F' e compara com o F. Olha só, F'. F' é a repulsão entre essa e essa carga, então ela vale K vezes Q ao quadrado, dividido por D sobre 2 ao quadrado. Então, desenvolvendo o F', vai valer K vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado sobre 4. Que é igual a 4K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Olha só. K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então eu posso falar que F' vale 4F. Então a força resultante sobre essa carga vale F mais F'. Então F mais F', que vale 4F, vale F mais 4F. Então a força resultante agora vale 5F. Ou seja, a nova força sobre a carga que está aqui vale agora 5F. Então ela vale 5 vezes mais do que ela valia aqui. Uma questão um pouco mais complicada, mas também não tem segredo não. O que eu fiz aqui? Defini o F para depois comparar com o F', e aí eu tenho uma comparação das duas cargas, eu consigo resolver o que eu quiser agora. A terceira questão de hoje vai ser essa daí. Três cargas pontiformes de valores absolutos iguais a Q1, Q2 e Q3 estão localizadas sobre um segmento reto e separadas por uma distância L, como mostra a figura. Sabe-se que as cargas Q1 e Q2 são fixas, enquanto a carga Q3 é livre para se deslocar. Porém, também é sabido que, na situação da figura, a carga Q3 encontra-se em equilíbrio, sob a ação das forças elétricas devidas às cargas Q1 e Q2. Todo o sistema encontra-se no vácuo. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que... Então é uma questão de equilíbrio de forças, né? Então ele afixou essas duas cargas e colocou essa aqui solta. Então ele quer saber qual que é a relação entre Q1 e Q2 para que essa aqui fique em equilíbrio no ponto L. Em equilíbrio significa que a resultante de forças sobre ela vale zero. Então quer dizer que existe uma força para cá associada a uma repulsão e existe uma força para cá associada à atração. Qual que é qual? Eu não sei. Olha só, vamos estabelecer aqui então que Q3 é uma carga positiva, por exemplo, né? Q1 é uma carga negativa e Q2 é uma carga positiva. Tendo isso em mente, eu sei que Q3 vai sofrer uma repulsão aqui de F2, a repulsão que 2 gera nela, enquanto ela vai sofrer uma atração F1. Para que ela esteja em equilíbrio, eu posso dizer que F1 tem que ser igual a F2. Quanto vale a força elétrica mesmo, né? Como é que a gente pode definir? A força elétrica é igual a K Q1 Q2 dividido por D ao quadrado. Nunca esquecer que aqui tem que estar em módulo. Então beleza, se F1 é igual a F2, eu posso dizer que K vezes... Bom, eu não estou falando que a F1 é a atração que Q1 faz em Q3, então vai ficar Q1 vezes Q3 dividido por 2L ao quadrado. Se isso é igual a F2, e F2 é a repulsão que Q3 sofre de Q2, vale K vezes Q2, Q3, dividido por L ao quadrado. Então a gente pode simplificar aqui, ó,
K vai embora, o Q3 vai embora. Então vai sobrar o seguinte. Módulo de Q1 sobre 4L ao quadrado vai ser igual a módulo de Q2 sobre L ao quadrado. Vai sumir aqui o L ao quadrado com L ao quadrado também. Então, passando 4 e multiplicando, eu vou falar que Q1 em módulo é igual a 4Q2 em módulo. Posso falar então que Q1 é igual a 4Q2? Não. Por que não? Olha só, no começo da questão, nós já dissemos que Q3 tem que sofrer uma atração e tem que sofrer uma repulsão. Ela sofre uma repulsão de uma carga que é igual a ela, em sinal, e uma atração de uma carga de sinal oposto. Ou seja, essas duas cargas têm sinais opostos. Então a minha conclusão é, se as duas cargas têm sinais opostos, eu posso falar que Q1 é igual a menos 4Q2. Então se Q1 é positivo, o Q2 é negativo. Se Q1 é negativo, o Q2 é positivo. Beleza? Então essa é a nossa resposta final. A partir daqui, eu não posso simplesmente tirar os módulos, justamente porque nós tivemos uma definição de que essas duas cargas têm sinais opostos, beleza? Então, se tiver uma questão que tem uma alternativa Q1 é igual a 4Q2, toma muito cuidado aí, viu? Como questão número 4, teremos essa daí. A figura apresenta cargas elétricas Q1, Q2 e Q3 fixas nos vértices de um quadrado. As forças que a carga Q exerce sobre Q1, Q2 e Q3 são iguais em módulo. Podemos concluir que... Bom, pessoal, a questão nos diz que essa carga faz uma força de igual módulo nessas três cargas. Então, vamos lembrar novamente qual que vai ser a lei de Coulomb. A força elétrica tem que ser igual à constante eletrostática do meio, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, ou o módulo do produto Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Olha só, se nós temos uma situação em que a força elétrica é constante, vamos marcar ela aqui. Porque ele falou que a força elétrica é constante nos três casos, né? A carga Q1 também é constante nos três casos. Então, se a distância for constante, a carga também é constante. A distância é constante entre Q1 e Q3, porque é um quadrado, lá do L, né? Lá do L aqui também. Se a distância é igual entre Q e Q1 e Q e Q3, como eles sofrem a mesma força, significa que nós temos o mesmo par de cargas envolvidas. Então, Q1 é igual a Q3. Beleza, e Q2? Q2 vai ser analisado da seguinte forma. Para que isso fique constante, nós temos uma seguinte relação. Ó, comparando Q3 com Q2. A distância de Q até Q2 é maior que a distância entre Q e Q3. Tendo isso em mente, então quer dizer que se a distância é maior, para que essa igualdade permaneça constante, eu tenho que aumentar o módulo de Q2. Então quer dizer que Q1 é igual a Q3, que é menor que Q2. Então agora a comparação está feita. Nós temos três pares de cargas que sofrem a mesma força. Quem está mais longe deve ter uma carga maior para compensar essa distância. Então Q2 tem que ser maior que Q3 e Q1. Q3 e Q1 são iguais, beleza? Então a quinta, a última e a mais difícil questão de hoje vai ser essa daí. Três pequenas esferas carregadas com carga positiva aqui ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do triângulo está fixada outra pequena esfera, com carga negativa Qzinho. As distâncias dessas cargas às outras três podem ser obtidas a partir da figura. Sendo Qzão igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulombs, Qzinho igual a menos 2 vezes 10 a menos 5 coulombs e D igual a 6 metros, a força elétrica resultante sobre a carga Qzinho... Bom, pessoal, uma questão da FUVEST 2019. Então nós temos esse esquema de cargas, né? Então nós temos três cargas dispostas no vértice de um triângulo, três cargas iguais, e uma carga Qzinho disposta aqui, ó, a uma distância D desse vértice e D desse segmento aqui. E essas duas distâncias também são D, beleza? Então ele pergunta qual que vai ser a força que atua em Qzinho. Então vamos desenhar aqui separado as forças que atuam em Qzinho. Qzinho é negativo e Qzão é positivo. Então quer dizer que vai existir uma força aqui, ó, de
a tração para cá, que eu vou chamar de F, a tração nessa direção, que eu vou chamar de F', porque a distância não é a mesma, D é essa distância e essa distância, então aqui eu vou chamar de F', e aqui vou chamar de F' também. Para essa questão, nós precisamos de uma noção de soma de vetores. Se você ainda não assistiu essa aula, está aí disponível no canal. Então nós temos três forças dispostas dessa maneira. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar a resultante entre essa F e essa F. Olha só que interessante. Se aqui é D e aqui é D, esse triângulo aqui é retângulo isósceles. Então esse ângulo aqui é 45. E esse triângulo, por ser congruente, também vai ter um ângulo de 45 aqui. Então esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Opa! Se é de 90 graus, eu posso falar que esse vetor aqui é o vetor F resultante entre essas duas, tá? Ele vai estar aqui. Ele vale F' raiz de 2. Porque ele é a diagonal de um quadrado de lado F'. Beleza? Então eu vou tentar achar a relação entre F e F', né? Então F é a força que existe entre essa carga Qzão e essa carga Qzinho. Então ela vai valer K vezes o módulo de Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Se aqui é D e aqui é D, e aqui é um triângulo retângulo, então esse segmento aqui vale D raiz de 2. Então, o F' vale K vezes módulo de Qzão, Qzinho, né? Já que a interação entre duas cargas, uma Qzinho e outra Qzão, dividido pela distância de D raiz de 2 ao quadrado. Então, se a gente fizer os cálculos aqui, eu posso falar que F' vale K vezes Qzão, Qzinho, sobre 2D ao quadrado. Tendo isso em mente, olha só o que nós podemos ver. Isso. Aqui. Então eu posso concluir que F' é igual a F sobre 2. Tendo isso em mente, eu posso falar que, como aqui valia F' raiz de 2, eu posso falar que agora vale F vezes raiz de 2 sobre 2, que vale 0,7 F. Então a resultante das forças, R, vale F menos 0,7 F, que é igual a 0,3 F. Quanto que vale o F mesmo? F vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes módulo de que é 1, que é 2 vezes 10 a menos 4, vezes menos 2 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância, que é de 6 ao quadrado. Então, olha só, 9 vezes 2 vezes 2, já que eu vou tirar o módulo, vai valer 36. 36, 10 a 9 com 10 a menos 4, 10 a 5. Com 10 a menos 5, 1. Então dá 36 sobre 36. Então vale 1 newton. Então a resultante das forças vale 1 vezes 0,3, que é igual a 0,3 newtons. E ela aponta para cima. Então a resposta é que o R vale 0,3 newtons e aponta para cima. Beleza? Uma questão complicada, mas se a gente deixar para fazer os cálculos por último, vai ficar bem mais simples, tá? Uma questão bônus para a gente aqui agora, pessoal. Uma questão que vai envolver um pouco de eletrização. Vai ser essa daí. Dois objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 coulomb e de 5 coulombs, são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante de Coulomb K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado, podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato é. Então, pessoal, eu vou ter aqui um objeto de 1 coulomb e um objeto de 5 coulombs que vão ser colocados em contato e depois vão ser afastados para uma distância de 3 metros um do outro.
Então eu quero saber qual que vai ser o valor da força e qual que é o tipo de força que existe, se é atrativa ou repulsiva. Então o primeiro passo, né? Como são duas cargas idênticas, a gente precisa determinar quanto vale a carga de cada um depois do contato. Como é que a gente faz isso? Pela conservação de carga, eu posso falar que depois de ter atingido o equilíbrio eletrostático aqui, ó, depois que as cargas pararem de influir de um lado para o outro, a carga final de cada um vai valer a carga total, que é 1 mais 5 coulombs, dividido por 2. Então, quer dizer que a carga individual vai valer Q é igual a 1 mais 5, 6, sobre 2, 3, então 3 coulombs. Então, cada uma das esferas vai ter uma carga de 3 coulombs, tanto essa quanto essa. E vão estar separados por uma distância de 3 metros. Então agora é só a gente aplicar na força elétrica, né? A força elétrica então vale K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, ou o módulo do produto Q1 Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então vai ser, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor de K, vezes Q1, que vale 3, vezes Q2, que vale 3, dividido por uma distância de 3 metros ao quadrado. Tendo isso em mente, o que a gente faz? Sai cortando tudo, né? Corta isso com isso com isso. Então quer dizer que a força elétrica entre as duas cargas vai ser de 9 vezes 10 elevado a 9. Qual que é a unidade? Newtons. Beleza. Essa vai ser a força, né? E qual que vai ser o comportamento dela? Ela vai ser de atração ou de repulsão? Vai ser de repulsão, porque as duas cargas têm sinais iguais. Beleza? Então vai ser uma força repulsiva de módulo 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Valor bem alto, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Para vocês treinarem, eu vou deixar uma lista de exercícios disponível aí na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí, compartilhe com seus amigos. Comente aí o que você achou das questões, o que você mais gostou, alguma questão que você quer que eu resolva. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Muito obrigado e até a próxima. Não perca as novidades.